Hora de mais uma entrevista importante aqui no nosso Bastidores CNN. A gente tem a honra de receber, nos estúdios aqui de Brasília, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, para falar sobre diversos assuntos, né, ministro? Muito obrigado pela presença aqui na CNN Brasil. Quero começar com o tema do dia, PL antifacção. Deve ser votado hoje. Guilherme Derrite foi colocado como relator desse projeto. Já é a quinta versão do relatório dele, acabou gerando insatisfação de gregos a troianos. Como o senhor viu essa indicação de Guilherme Derrite? O líder do PT, o Lindenberg Farias, defende que ele saia da relatoria. O senhor concorda com ele? Boa tarde, Uribe, todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, nós precisamos também levantar a capivara do Derrite, né? O Derrite foi um policial militar em São Paulo que foi expulso da rota, foi investigado na PM por homicídios e foi colocado para relatar um PL antifacção, um PL anticrime feito pelo presidente Lula, pelo governo do presidente Lula, e fez um contrabando no PL. Um PL que era para combater um crime, ele quis transformar nos relatórios como um PL para blindar o crime. O que o Derrite fez nas 4 versões anteriores dele foi uma PEC da blindagem 2.0. Veja, ele não queria que a Polícia Federal pudesse investigar o crime organizado. O que ele tem a temer? Acho que essa pergunta paira aqui em Brasília e no Brasil inteiro. Por que ele não quer que a Polícia Federal investigue o crime organizado? Alguma coisa deve ter aí. Então, é lógico que isso gerou estranhamento. Depois ele foi numa outra versão e amenizou. Não, a PF pode investigar o crime organizado desde que autorizada pelos governadores. Quer dizer, é descabido. Na verdade, o que está em jogo, Uribe, hoje, no debate sobre segurança pública é o seguinte. Tem uma turma da qual o Derrite faz parte, o Cláudio Castro faz parte, o Tarcísio faz parte, que quer transformar o tema da segurança pública como um apelo demagógico em cima de caixão. O governo federal, o governo do presidente Lula, quer combater o crime organizado de verdade. E é a orientação do que a Polícia Federal tem feito. Veja a operação de hoje e outras operações como a Carbono Oculto. Para eles, quando era mandado pé na porta em favela, estava tudo bem. Quando o mandado pé na porta chegou na Faria Lima, eles estão gritando e querendo fazer blindagem. É isso que está em jogo no debate do PL antifacção. O governo quer aprovar esse PL, é da autoria do presidente Lula, mas não pode ter essa deformação proposta pelo Derrite. Vamos ver esse 5º relatório que ele apresenta hoje, se é algo de fato para combater o crime ou para blindar o crime. Tainá Falcão. Oi, tudo bem, ministro? Obrigada pela participação nos bastidores. Ainda falando sobre esse projeto, as indicações que a gente recebe do relator, ali do entorno dele, é de que ele, fez 5 relatórios, mas também ele não vai adotar exatamente aquele projeto antifacção do governo, né? Não vai assumir completamente a bandeira do governo. Vai fazer algumas modificações, já fez, mas não vai avançar muito além do que a gente já tem visto. Diante disso, da possibilidade desse projeto ser colocado em votação hoje, qual deve ser o comportamento das bancadas da base na sua avaliação e pela sua experiência dentro da Câmara dos Deputados? É votar esse texto tal qual ele está ou não votar, se posicionar contrariamente, mas correndo o risco de passar uma imagem de que o governo se colocou contra a segurança ou de ficar isolado mesmo internamente? Tainá, eu acho que quem está isolado nessa história é o Derrite, quando ele quis tirar poder da Polícia Federal. A Polícia Federal é a instituição de maior credibilidade na segurança pública brasileira. Né? Nós vimos, inclusive, infiltração do crime organizado em outras instituições de segurança. No Rio de Janeiro isso foi muito patente, com vários escândalos, e a Polícia Federal tem credibilidade com a população. Então, quando o Derrite se colocou contra a Polícia Federal, ele próprio se isolou. Tanto é que teve que fazer vários relatórios. Um relator que tem que fazer 5 relatórios, em algum ponto ele errou, né? Seja na falta de diálogo, seja em propostas absurdas, ou seja, é importante dizer, na tentativa de prestar um serviço para o seu chefe, que é o Tarcísio de Freitas, numa tentativa não de combater o crime, mas de antecipar debate eleitoral, que é o que a gente viu também.
Agora, quem está fazendo essa negociação com as bancadas na Câmara é a ministra Gleisi, não é, minha companheira de governo. Então, a Gleisi está tocando essa parte, eu não tenho como lhe dizer como é que vai ser a orientação para as bancadas. Uma coisa é certa, se o relatório dele seguir com a descaracterização, não é, do combate ao crime que está no PL antifacção do Lula, eu acho que não vai ter nem condição de ser votado. Francamente, porque eu quero ver quem é que vai botar a sua digital, qual parlamentar vai botar a sua digital num projeto que blinda crime organizado, depois do que aconteceu na PEC da blindagem, onde vários botaram a sua digital e tiveram que recuar quando o povo reagiu. Será que eles querem esperar uma nova reação popular? Estão brincando com fogo. Então, eu espero que o Hugo Mota possa botar um pouquinho de juízo na cabeça do Derrite para que faça um relatório de fato de combate ao crime, como foi o projeto original do presidente Lula. Inclusive, acabou de sair a 5ª versão. Já saiu? A gente vai ler agora essa 5ª versão para saber se há modificações ou não. Ministro, eu gostaria que o senhor falasse da COP. A Tainá Falcão está lá agora na Blue Zone, na COP 30. Que balanço o senhor faz da COP até agora? E mais, como o senhor viu a crítica feita pelo chanceler alemão em relação ao Brasil, comparando com a Alemanha? Olha, primeiro essa crítica diz mais sobre aquele cidadão, não é, com a sua soberba colonialista, não é? Essa é a expressão para dizer do chanceler alemão. Preconceituoso, discriminatório, né, no alto da arrogância colonial. É assim que ele se posicionou contra o povo de Belém. Mas a questão, Uribe, é que não foi só ele que destratou, desacreditou do povo brasileiro. Muita gente aqui, né? Gente da oposição que dizia: o povo paraense não vai dar conta, o governo não vai dar conta, Belém não vai dar conta. E olha a COP, eu estava lá até ontem, voltei ontem à noite aqui para Brasília. Né? A COP está sendo, do ponto de vista logístico, organizativo, né, um verdadeiro sucesso. Lógico, o problema tem até na Noruega e na Dinamarca, né? Talvez tenha até mais na Alemanha desse cidadão que atacou o povo brasileiro. Agora, conseguiu-se alojar todas as delegações do mundo inteiro, né? Conseguiu-se garantir a infraestrutura de alimentação, do básico, para que as pessoas possam ficar bem e participar em Belém, e teve manifestações populares. Eu queria destacar isso. Né? As manifestações que teve dos movimentos indígenas, dos movimentos quilombolas, de ambientalistas, expressam uma COP democrática, com participação popular. Só ali na Zona Azul, onde está a Tainá, tem quase 10 mil delegados credenciados da sociedade civil. Foi o maior número de indígenas credenciados para participar das discussões da COP de todas as 30 COPs da história. Houve na Zona Verde, que é ali ao lado da Zona Azul, onde nós, da Secretaria-Geral da Presidência, organizamos várias atividades, uma participação popular intensa, com milhares de pessoas todos os dias. Uma marcha gigante da Cúpula dos Povos, com movimentos do Brasil, da América Latina e do mundo todo que foram para a Amazônia colocar a sua voz. E o governo do Lula respondeu como um governo democrático e que aposta na voz do povo e na participação, responde. Demarcou 10 terras indígenas, anunciou ontem, anunciou a consulta prévia aos povos do Tapajós, ribeirinhos, quilombolas e indígenas sobre as obras da hidrovia. É assim que tem que ser. A direita e parte da elite brasileira tem uma espécie de povofobia, Uribe. É impressionante, eles têm um pavor da participação do povo. Né? O nosso governo não. O nosso governo chama o povo para participar das salas de decisão, para participar dos debates, para soltar a sua voz. Uma COP não pode ser espaço só para lobista do petróleo, dos combustíveis fósseis. Tem que ser espaço para que o povo tenha voz, e essa COP tem sido isso. Esperamos agora, até sexta-feira, provavelmente a gente tenha a declaração final, que se consolide aquilo que o presidente Lula colocou desde o princípio. Uma COP da verdade contra o negacionismo e uma COP da implementação com o mapa do caminho para a transição energética e para zerar emissões de carbono no mundo. Agora está na mão dos negociadores. O povo e o Brasil já fizemos a nossa parte. Ministro, a gente não teve a oportunidade de conversar
ao menos assim abertamente, né, em entrevista sobre a sua chegada na Secretaria-Geral da Presidência. A gente sabe das ressalvas que o presidente Lula vinha fazendo na última gestão, um incômodo com o esvaziamento dos atos, um certo distanciamento dos movimentos sociais, dos movimentos de rua, necessidade de se aproximar de alguns grupos de eleitores, a exemplo de jovens periféricos, novos empreendedores. Qual é a sua missão? Qual foi a missão que lhe foi dada? O que o presidente da República espera do senhor à frente desse ministério a partir de agora? Olha, Tainá, o presidente me deu 2 grandes missões. Uma delas a gente já começou a fazer com a assinatura da portaria há 2 semanas na periferia da Zona Sul de São Paulo, do Governo na Rua. O que vai ser o Governo na Rua? Nos próximos meses eu vou para 30 cidades brasileiras, para todos os estados do país, e a gente vai mostrar as entregas, realizações do governo Lula e aproximar o governo das pessoas. Então, está presente aqueles programas sociais que o governo tem feito, não é? Que o presidente Lula tem feito. E aí nós temos o Acredita, nós temos o Pé de Meia, nós temos agora o Reforma Casa Brasil, que vai dar até R$30 mil para as famílias que moram nas comunidades, nas periferias, poderem reformar sua casa. Poder fazer um puxadinho, poder resolver a laje hidráulica, elétrica, rebocar a parede da sua casa, fazer um banheiro, porque tem muitas casas no Brasil ainda sem banheiro. Então, vários programas do governo que nós vamos, com esse governo na rua, facilitar que eles cheguem na ponta, cheguem para o povo, para as comunidades. Então, nós vamos fazer isso. E, logicamente, também escutar as pessoas, promover processos de participação, até porque, para o Lula e para nós, democracia não é só ir lá, apertar um botão na urna e voltar 4 anos depois para dizer se gostou ou se não gostou. Democracia é a participação permanente das pessoas, é ouvir o povo sem medo, olho no olho. Nós vamos fazer isso no governo na rua. Além, evidentemente, aí entro na segunda missão, de levantar as bandeiras que são importantes para esse governo. Por exemplo, o fim da escala 6x1. É inaceitável que trabalhadores, milhões de trabalhadores que estão no comércio, serviço, sobretudo mulheres, tenham que trabalhar 6 dias por semana e tenham apenas um único dia para descanso, ficar com a família, fazer um curso de capacitação. Isso não é vida. Essas pessoas precisam ter um tempo para viver, além de trabalhar. E o governo encampou essa bandeira e nós vamos trabalhar na sociedade e no parlamento para que se aprove o fim da escala 6x1. Você sabe que tem gente que até o único dia de descanso que tem não é nem no fim de semana. Pega quem trabalha um garçom, quem trabalha em bar e restaurante, fim de semana é o dia mais corrido. Então ele vai ter o dia de folga dele na segunda-feira. O filho está na escola, ele não consegue nem ver a família. Isso é desumano. E o presidente Lula me deu a missão também de levar essa pauta para todo o Brasil, além dos trabalhadores de aplicativo. Esse ponto é um ponto que nós temos que trazer com muita centralidade. Hoje a gente tem milhões de trabalhadores que estão dirigindo um carro para Uber o dia inteiro, ou que estão dirigindo uma moto para o iFood o dia inteiro. E essas plataformas, pega a Uber, ou qualquer uma, pode ser a 99, qualquer uma delas, as plataformas de transporte, elas não trocam um pneu, não enchem um tanque de combustível e elas ficam com uma parcela gigantesca do ganho por cada viagem. Isso está desequilibrado, está errado. Nós temos que equilibrar essa balança a favor dos trabalhadores. A mesma coisa na moto, as pessoas sujeitas a acidente, imagina um motoqueiro se acidentar, e aí ele vai para o hospital, a família dele vai passar fome, não tem uma garantia de seguro, não tem um auxílio. A tarifa mínima que o iFood e outras empresas pagam é muito baixa. Então, nós vamos também entrar nesse debate, já existe uma comissão especial na Câmara, mas o governo do presidente Lula quer entrar com muita força. Eu tenho conversado com o ministro Marinho, que já tem levado essa pauta desde o início do governo, e nós vamos trabalhar juntos para poder garantir que esses trabalhadores tenham os seus direitos reconhecidos e efetivados. Essas são 2 das missões que eu pretendo cumprir na Secretaria-Geral da Presidência. Ministro, em 2022 o senhor foi o deputado federal mais votado de São Paulo. Em 2024, o senhor ficou em segundo lugar na disputa à Prefeitura de São Paulo.
o senhor tem um eleitorado maciço. Ainda assim, o senhor vai abrir mão de ser candidato em 2026? Uribe, eu entrei agora no ministério. Nós estamos em novembro já. Se eu tiver que ser candidato ano que vem, eu tenho que sair pela lei da desincompatibilização em abril. É muito difícil, em tão pouco tempo, você fazer um trabalho com começo, meio e fim. Por isso, a minha perspectiva é ficar com o presidente Lula, não é, até o fim do governo. Não é, permanecer no governo e poder cumprir essas missões que eu tenho. Não é, você não precisa, para poder servir ao povo brasileiro, participar de todas as eleições. E eu acho que a esquerda e o campo progressista têm também grandes nomes em São Paulo, com condições de disputar esse eleitorado, de garantir uma bancada forte, de fazer a disputa também para o Senado. Você sabe que o Senado vai ser um enfrentamento importantíssimo no ano que vem, porque os bolsonaristas estão querendo transformar o Senado numa espécie de bastião do retrocesso, de tentativa de atacar o Supremo Tribunal Federal com ameaça de impeachment de ministro do Supremo. Então nós vamos olhar com muito cuidado as eleições para o Senado, mas eleição nós vamos discutir o ano que vem. Agora, a minha perspectiva é poder ficar até o fim com o presidente Lula. Ministro, vou voltar a falar de COP30 porque um entusiasmo grande aqui do presidente, da ministra Marina, tem sido em viabilizar ao final da COP o chamado mapa do caminho, que prevê a redução da dependência dos combustíveis fósseis. Mas sempre quando algum integrante do governo fala do assunto, há uma dúvida sobre se não é também incoerente tratar desse assunto dessa forma quando o mesmo governo defende agora a exploração na foz do rio Amazonas. Não é um contrassenso, ministro? Como que o governo não devia assumir uma agenda ou outra, em vez de tentar explorar petróleo enquanto incentiva a diminuição do acesso aos combustíveis fósseis? Não fica uma coisa um pouco contraditória? Sabe por que não é um contrassenso, Tainá? Porque quem produziu o aquecimento global no mundo foram as grandes corporações multinacionais e os países ricos do norte global. Pegue durante todo o século XX quem é que botou carbono na atmosfera, quem poluiu os rios, quem envenenou a terra, quem produziu desmatamento, foram eles. Eles são os responsáveis pelo aquecimento global e eles têm que assumir a responsabilidade deles agora para desfazer o estrago que fizeram. É muito importante. O Brasil tem a terceira matriz energética mais limpa e renovável do planeta, só atrás da Noruega e da Finlândia. A terceira mais limpa do planeta. Nossa principal fonte energética é a hidrelétrica, que é uma energia renovável. A Europa toda ainda queima carvão até hoje para se abastecer. Os Estados Unidos faz o mesmo. A China também. Não é? Eles é que promoveram o boom do petróleo. Então, a responsabilidade tem que ser assumida centralmente pelos países que fizeram o estrago. Eles são os responsáveis por isso. Agora, sobre o petróleo na foz do Amazonas, é importante a gente dizer o seguinte: o IBAMA aprovou o pré-licenciamento, né, a possibilidade dos estudos. A ministra Marina Silva, que é uma ambientalista inquestionável em relação ao seu compromisso e à sua coerência, se expressou publicamente defendendo o relatório do IBAMA como um relatório técnico. Então também não dá para ficar se fazendo um debate enviesado nesse ponto. É lógico que nós queremos acabar com os combustíveis fósseis. Agora, quem tem a grande responsabilidade pelo carbono lançado na atmosfera, me desculpe, não é o Brasil. Quem tem são esses países. O Trump é que tem que parar de explorar xisto lá nos Estados Unidos, que eles estão fazendo a rodo, que é inclusive muito mais poluente do que o petróleo. Não é? Quando é que eles vão querer parar de fazer isso? E aí querer colocar essa exigência no colo do Brasil e eles continuam fazendo a rodo, não é? Promovendo o crescimento econômico deles de forma suja, quer dizer, numa matriz energética suja, e querer jogar a contradição no colo do Brasil,
Isso eu não acho aceitável. É a mesma mentalidade colonialista que alguns líderes do norte global colocam que o chanceler alemão falou ao destratar Belém e o povo paraense. Nós conversamos com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos. Ministro, o senhor já tem um compromisso marcado. Quando o senhor voltar dessas viagens às cidades brasileiras, o senhor vem aqui ao Bastidores CNN, aos estúdios da CNN Brasil e concede uma entrevista para a gente. Obrigado. Obrigado, Uribe. Com prazer, ó, compromisso firmado, né? Nós vamos fazer muitas viagens aí e estou à disposição para a gente conversar aqui na CNN. Um abraço para você, um abraço para a Tainá, que está lá no calorzão de Belém, né? E para todo mundo que nos acompanhou aqui na CNN. Firmado e gravado. Aqui gravado na CNN Brasil. Obrigado, ministro. Bom trabalho.